Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez fora da sede da UVESP. Agora estamos na sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na sala de reuniões da presidência do tribunal, que em 2016 foi ocupada pelo nosso entrevistado de hoje, que é o professor Dimas Eduardo Ramalho. E eu quero começar lembrando que a grande imprensa dificilmente divulga algum artigo, principalmente editorial, elogiando. Na verdade, a imprensa hoje tem um papel, infelizmente, de apenas mostrar os defeitos e fazer as críticas, nem sempre construtivas. Mas o mais tradicional jornal do Brasil, o jornal Estado de São Paulo de hoje, faz um editorial mostrando as dificuldades que encontram as prefeituras e o levantamento que fez o Tribunal de Contas do Estado das obras paralisadas do Estado de São Paulo. São 1.591 obras paralisadas. Mas no conteúdo do editorial, um elogio à administração Dimas Ramalho na presidência do tribunal. O Estadão elogiou o Fiscalize com o TCE, elogiou as ações de interação do tribunal com a sociedade. Tudo isso aconteceu na gestão Dimas Eduardo Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e, repito, em 2016, presidente desta corte. Boa noite, conselheiro Dimas, alegria estar aqui contigo na sede do TCE. Boa noite, Sebastião Miziara, boa noite a todos da UVESP, Silvia Mello, queria mandar um abraço a ela. Prazer a todos que estão assistindo. É uma honra receber a UVESP aqui no TCE, já que a UVESP tem sido um parceiro sempre das ações do TCE, e receber a UVESP aqui no TCE é receber uma instituição que ao longo do seu tempo tem procurado fazer o papel que o tribunal faz, de orientar, fiscalizar. Então é uma honra muito grande, Sebastião Miziara, recebê-lo aqui nesse momento. Conselheiro Dimas, o seu mandato foi marcado exatamente por isso, pela interação tribunal e sociedade. O tribunal ele abriu as suas portas para mostrar à sociedade que ela tem que ser parceira na fiscalização dos atos públicos. De lá para cá, o tribunal avançou nesse campo de informação, de abertura das suas ferramentas de tecnologia. Como é que está funcionando hoje esse equipamento tecnológico do tribunal com a sociedade? Olha, quem fiscaliza, em última instância, é a população que paga o tributo. Por mais que você coloque fiscal, que você coloque um agente, que você coloque pessoas para acompanhar essa transação de dinheiro público, o maior fiscal é exatamente aquele que está na ponta, é o cidadão, que tem que exigir seus direitos, tem que acompanhar. O tribunal, através dos seus vários presidentes, eu também sou sequência e outros vieram depois, deram sequência ao projeto de informática do próprio tribunal. Eu queria registrar aqui a presença do diretor que nos acompanha, Fábio Xavier, que disponibiliza para a população ferramentas que ela possa acompanhar. Como está a obra, quanto o governo gastou, seja estadual ou municipal. Quer dizer, esse aplicativo que você disse hoje, chama Fiscalize com TCE, qualquer pessoa pode baixar no seu aparelho, qualquer loja pode baixar e acompanhar, fiscalizando, fotografando, mandando para nós uma obra parada, uma merenda que não está boa, tá certo? Isso tudo possibilita para que nós sejamos apenas agentes de fiscalização, dando força ao projeto que nós do tribunal temos, ou seja, fiscalizar que o dinheiro público seja bem aplicado. O mundo é cada vez mais tecnológico. Nós temos que aproveitar a tecnologia a serviço do cidadão. Evidente que o melhor aparelho que se inventou até hoje é aquele que fica em frente ao aparelho de computador. Seres humanos que pensam, que instruem. Então você tem que pegar a tecnologia nesse momento para poder disponibilizar para a população fiscalizar, apontar o que está certo e o que está errado. E nós aqui no tribunal, a partir daí, tomamos providências. Essa é a nossa atividade maior, é orientar,
e solicitar que a população nos ajude. E recebemos, presidente Sebastião Ziara, todos os dias muitas informações que nos ajudam na fiscalização. Acho que isso é uma coisa A importante. sociedade tem participado. Demais, demais. E quando eu participo de uma live que nem essa, de um programa que nem esse, que já é tradicional, eu, por exemplo, assisto, O que nos honra muito. Né? Muita gente vai assistir. Quer dizer, a pessoa pode entrar hoje, nós temos um painel aqui atrás, inclusive, e pode escolher o que ela quer saber. Quanto custa uma câmara, quantos funcionários tem a prefeitura, tem a câmara, quantas obras estão paradas. Isso foi fruto, evidentemente, se falou há pouco, do editorial hoje do Jornal Estado de São Paulo, que mostrou que as ferramentas tecnológicas ajudam o cidadão a se defender do mau gestor e elogiar o bom gestor. Porque eu sempre digo que a grande parte dos gestores públicos querem fazer o melhor para a população. O conselheiro Dimas Ramalho, ele foi, para quem não sabe, para os novos vereadores, novos prefeitos, a própria sociedade civil, ele foi deputado estadual, deputado federal, ele tem uma vivência muito ativa com o outro lado. Né? O tribunal fiscaliza e julga. O outro lado é quem toma conta do tesouro do cidadão. Então, por ter esse conhecimento, é evidente que ele dá a sua contribuição também orientando. E todos nós sabemos que essas obras paralisadas, elas vêm em consequência da situação econômica, dos desgovernos que acabaram com o Tesouro Nacional. Tudo isso reflete no município, porque o município é a única instituição efetivamente jurídica, os demais são abstratos. O conselheiro Dimas entende que não há má vontade totalmente dessas obras paralisadas? É evidente. Muitas das obras paradas estão paradas porque faltou dinheiro. Aí é um misto entre falta de dinheiro, falta de planejamento e falta de gestão. Eu, pela experiência que eu tenho, você falou aqui de promotor, deputado, secretário, enfim, e agora no Tribunal de Contas, a grande parte das pessoas que exercem função pública deseja fazer o melhor, acertar. Ninguém gosta de ver uma obra parada. Uma obra parada é um mau investimento. Mas é evidente, se faltou dinheiro, se não houve repasse de recursos, os municípios hoje estão empobrecidos. Então, quando nós levantamos essa questão de obras paralisadas, é no sentido de ajudar o gestor a ir atrás do recurso, ao invés de construir uma nova, terminar aquela parada, vir aqui no governador mostrar para ele que o tribunal apontou. Quer dizer, é nesse sentido. O tribunal entende, eu posso dizer, em nome dos conselheiros e dos funcionários do tribunal, através dos nossos escritórios, funcionários, que o pior investimento que tem é uma obra parada. Tem gente que não gosta quando se aponta, olha, essa obra está parada. Mas isso é no sentido de você ser didático. E a partir daí, achar dinheiro para isso. Quer dizer, entre uma festa e uma obra, entre uma festa e investir na educação, na saúde, eu sempre digo que tem que investir na saúde e na educação. Entendeu? Então, esse número de obras paradas, Miziara, é realmente absurdo. E não pode continuar assim. O tribunal vai criar condições para acompanhar, mostrar para os prefeitos, para o governador, para os secretários, para vereadores que começaram a fazer obras em câmaras municipais, que devem terminar aquela obra. O dinheiro público é para ser usado com parcimônia, mas é para ser usado. Mas grande parte das obras é fruto da falta de repasse que ficou para trás. Conselheiro Dimas, nós temos aqui várias pessoas já nos assistindo, internautas, eu prefiro dizer telespectadores, né? E eu gostaria de anunciar alguns, mas eu quero cumprimentar os presidentes que por aqui passaram, com quem a UVESP se relacionou muito, o doutor Edgar, doutor Renato Martins Costa, Sidney Beraldo e agora o Roque Tadini, presidente, o decano do Tribunal de Contas, que dia 29 agora ele vai estar em registro com o ciclo de debates. O convite é para prefeitos e vereadores e fica muito assim entristecido, não só o presidente, mas os titulares do tribunal que vão ao encontro dos prefeitos e vereadores quando alguns faltam. Né? O ciclo de debates ele vai à região para favorecer que todos participem e alguns faltam
o que não é interessante. Então, nosso abraço a todos os presidentes. Dia 29, o ciclo em Registro. Dia 30, em Santos. Conosco aqui, vereadora Sônia Beolchi. Aliás, Sônia, o conselheiro Dimas Ramalho te elogiou e muito. Um abraço para você, vice-presidente da UVESP. Ricardo Rangel, o vereador Timba de Assis, que é presidente do Parlamento Regional de Assis. O vereador Paulo Panhosa, de Monte Azul, e o Dimas está feliz porque você assume aí o Parlamento do Vale do Rio Grande. O Marcelo Cameron, Francisco Tadeu, William Kester, advogado, parceiro da UVESP, que faz um trabalho muito bom aqui também no Tribunal de Contas, vai amanhã se encontrar com o Dr. Augusto Nardes, no Tribunal de Contas da União, a pedido da UVESP. O Reinaldo Papaio Danou é um grande amigo, presidente da Somaero, Sociedade dos Melhores Amigos da Aeronáutica. Retornou agora, ele foi cuidar das suas obras em Portugal e Miami. Reinaldo, seja bem-vindo. Fabi De Gaspari, tudo bem? Fabi. Simone Hernandes, Eduardo Carmona, de Curitiba, vereador Carlinhos, de Conquista de Araraquara, participa em todas as lives. José Luiz Buriose, camiseiro, faz boas camisas. Prefeita Gisele Toquins, de Lourdes. A Gisele preside o consórcio lá da região de Araçatuba. A prefeita Cláudia Botelho, de Estiva Gerbe, pode fazer a live com a UVESP que o tribunal vai aplaudir. Um abraço para você, prefeita. Andréia Duarte, jornalista das Vidas Lá Fora, lá em Lisboa. Um grande abraço a você, jornalista Andréia. Vereadora, já falei da vereadora Sônia Beolchi, sim, são esses que estão conosco e já tem mais, a Silvia está anotando mais nomes. Então, são pessoas ligadas à vida pública e que muito nos honra. Presidente Dimas Ramalho, sempre o presidente Dimas Ramalho, nosso querido conselheiro, tem feito palestra aí pelo Estado de São Paulo? Bom, primeiro eu queria dizer que um abraço a todos que estão assistindo, pedir desculpa para a Globo, para a SBT, para a Record, para a Rede TV, para a Cultura, porque pelo que o Sebastião Zara está lendo aqui, nós estamos aí com uma audiência muito grande. Tenho feito palestra praticamente toda semana, Sebastião. Não só no ciclo de debate, que você participa sempre. A UVESP é parceira do tribunal, um ciclo de debate em que você leva o tribunal, vai o presidente, vão os técnicos, vai o Sérgio Rossi, que é parceiro nosso, grande amigo da UVESP. Enfim, e nós vamos lá falar o quê? Explicar o seguinte: como é feita a licitação, como gastar o dinheiro na saúde, como não aumentar o gasto no pessoal quando não pode, por que o tribunal emite alertas às câmaras e às prefeituras. Ou seja, está indo com a gente também o Ministério Público de Contas, que tem sido uma coisa importante, Doutor Tiago, para ter uma relação direta com as câmaras e vereadores. Eu sempre digo para você, para os prefeitos, vereadores, para quem nos está assistindo, para os advogados, que quem foi eleito para administrar uma cidade e para fiscalizar, para exercer o papel do legislativo ou executivo, é quem teve voto. Nós não fomos eleitos para administrar. O pessoal vem e pergunta: Dimas, conselheiro Dimas, o que você acha que eu devo fazer? Eu falo: olha, você foi eleito para fazer. Eu não posso interferir no teu poder discricionário. O que eu posso é orientá-lo a fazer o certo. E esse ciclo, esse debate que nós temos feito pelo interior, você não imagina, é a coisa que me deixa muito feliz, é a participação. Você participa, você sabe. As pessoas vêm interessadas em acertar, em não errar. Nesse momento que o Brasil passa, você tem que mostrar caminhos para a população. Isso é o que nós fazemos, em conjunto com vocês. Quer dizer, é mostrar que, se o dinheiro for bem aplicado, você não vai ter problema com o tribunal, nem com o Ministério Público. E nós aqui também exercemos uma função de capacitação dos gestores públicos. Eu acho que isso é uma coisa importante. Conselheiro Dimas Ramalho, nossa live agora, você que chegou agora, nós estamos na sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na sala de reuniões da presidência. O presidente Dimas Ramalho, em 2016, ocupou aqui. De lá para cá, os seus feitos na sua administração, aconteceram novidades que estão vindo
de 2016 para cá, principalmente. O que há de novo na forma de julgar do tribunal? Bom, uma coisa importante que nós fazemos, não na forma de julgar, mas de aproximar o jurisdicionado do tribunal, nós fazemos a defesa por videoconferência aqui. Por exemplo, o advogado vai na nossa regional, vai para o Prudente, que é o município distante da capital, e ele, de lá de Prudente, de lá de Araçatuba, de Marília, de Andradina, de Fernandópolis, de Araraquara, enfim, ele faz a defesa do seu cliente por videoconferência. A lei permite isso. Terminada a videoconferência, nós fazemos, o presidente colhe os votos e ele pode continuar o seu trabalho, facilitar a vida da defesa do gestor. Por outro lado, nós também temos feito um trabalho muito forte de cooperação com as instituições. Porque o tribunal sozinho não consegue fazer seu papel na sociedade. Então você se une com o Ministério Público, a Receita Federal, Estadual, com as instituições, com os órgãos de serviço que temos, nós temos Rotary, SLAI, Maçonaria, que é uma entidade que nós estamos sempre fazendo palestras de orientação. E nas escolas, né? Nós fizemos uma cartilha junto com Maurício de Souza, em que nós fazemos uma distribuição, já distribuindo mais de 300 mil cartilhas, explicando os direitos do cidadão, como que o pai pode ser instruído, ajudado pelo filho que está na escola, a cobrar os impostos, a cobrar a realização dos impostos. Estamos fazendo agora um trabalho junto com a OAB, num projeto iniciado aqui em São Paulo há mais de 20 anos, a OAB vai à escola, em que nós também ajudamos a fazer uma disseminação da boa política pública, da boa prática pública. Então acho que é isso o nosso papel, de indutor de políticas públicas que possam fazer diferença nesse momento no nosso país. Simas, eu gostaria de ouvir o seu comentário com o seguinte fato. Nós que percorremos o estado de São Paulo inteiro, nós estamos depois de amanhã em Itapetininga, com o seminário Alternativas de Desenvolvimento dos Municípios, vamos estar em Caraguatatuba e acompanhando o tribunal em registro, um curso na sua cidade, Itaquaritinga, enfim, uma programação intensa até dezembro. Conversamos diariamente com prefeitos. Eu sinto que há um desalento do prefeito municipal em pensar em continuar administrando, disputar a reeleição. Eles falam assim, olha, Miziara, eu tenho uma família para zelar, eu quero deixar o bom nome para os meus filhos, não dá mais para mexer com a coisa pública. Nós somos fiscalizados, é a promotoria pública insistindo, às vezes, em ações que às vezes prejudicam, atrapalham a administração, é a judicialização de remédios, nós não temos condições de atender. Então, é a mudança no cálculo do Fundeb, e de repente nós extrapolamos a lei de responsabilidade fiscal. Então a gente sente que eles estão um pouco entristecidos com essa fiscalização exacerbada de outros órgãos e que vem prejudicando o andamento do gestor público. Que comentário que você, que foi secretário de Estado, promotor público, deputado estadual, deputado federal e agora conselheiro do Tribunal de Contas, como é que analisa essa posição? Bom, duas questões. Primeiro, para os prefeitos persistirem. Quer dizer, a situação é difícil hoje, mas se fosse fácil, não precisaria dele na prefeitura nesse momento. A situação muito grave nos últimos anos levou a que muitos prefeitos tivessem dificuldade realmente de fechar o caixa, de cumprir a lei fiscal. Eu fui claro quando eu falei aqui, Miziara, que cada um na sua função. Tribunal de Contas, Ministério Público, Judiciário, Legislativo e Executivo. Nós estamos conversando juntamente com o Tribunal de Justiça porque há um grave problema de judicialização de remédio. Quer dizer, muitas vezes o município tem um orçamento e de repente vem lá, tem que dar um remédio muito caro para uma pessoa que precisa. Muitas vezes é um remédio experimental, nem passou pela Anvisa, e evidentemente que o juiz de direito, promotor, advogado, não tem a qualificação técnica para avaliar se aquele remédio é o correto ou não. Nós não temos também. Então nós estamos estabelecendo uma Câmara
de discussão aqui para o judiciário, para facilitar que o prefeito possa ter a facilidade de dar um remédio alternativo também, ou explicar para o judiciário, para o Ministério Público, que aquele remédio inviabiliza o município. Muitas vezes, com um remédio que você compra, que nem vai dar resultado, você deixa de atender toda a população. Então, essa é uma questão que nós estamos enfrentando. Por outro lado, a fiscalização do tribunal tem sido rígida, tem sido firme, mas, ao mesmo tempo, ela tem sido uma fiscalização que tem mostrado caminhos. Veja, Sebastião, você falou aí do ciclo de debate. Ora, nós convidamos prefeitos, gestores, secretários, tesoureiros, funcionários, para poder explicar como fazer para não errar. E muitas vezes a pessoa deixa de ir. Está errado isso. Entendeu? Então, nós estamos conversando muito também com o Ministério Público. Tem que entender esse momento que o Brasil passa, os prefeitos passam. Tem um diálogo muito forte com o poder. É uma questão que não passa nos municípios. O governo do estado também tem essa dificuldade. Se você levantar quanto gastou de remédio judicializado o governo do estado, passa de 1 milhão. Quer dizer, então você tem razão, os prefeitos têm razão de estar preocupados, mas eu quero reiterar que nós estamos cada vez mais buscando sentido pedagógico, orientador, de capacitar antes de punir. E qualquer dificuldade que o prefeito, o gestor tenha, que procure o nosso regional, que procure o tribunal, que entre nas nossas redes, tá certo? Nós respondemos, que procure o VESP, que tem sido um agente capacitador de grande trabalho para o Estado de São Paulo, parâmetro para o Brasil. Quer dizer, então, que não desanime, tá certo? Porque nós cada vez mais seremos companheiros, parceiros de administração, para não deixar errar. Por isso que existe fiscalização concomitante, para chegar no momento, olha, está errado, melhor corrigir antes. Aí entra um alerta, né? É claro, nós alertamos quando começa a superar a questão do gasto público, não é só para o prefeito. Nós acabamos de alertar o governo do estado, acabamos de alertar o Poder Judiciário, que está gastando além do que permite a Receita, a lei fiscal. Isso no sentido de evitar problemas futuros. Mas nós não fazemos leis. Leis quem faz é o Poder Legislativo de Brasília. Mas qualquer dúvida, prefeito, vereador, gestor, advogado, pode nos procurar. Pode entrar na nossa rede social, pode entrar nos nossos aplicativos, pode mandar e-mail para mim, eu respondo, pode através da UVESP mandar suas dúvidas. Nós estamos realmente para ser parceiro do município. Muito bem. O conselheiro Dimas Ramalho conosco aqui na sede do Tribunal de Contas do Estado. Da mesma forma que nós mostramos o trabalho dos prefeitos, que lamentam e com razão, nós falamos constantemente que São Paulo tem grandes exemplos de administração, de seriedade absoluta, mas eu também quero apontar uma coisinha aqui que eu acho interessante. A UVESP fez uma parceria com a Escola do Futuro da Universidade de São Paulo. Hoje nós fizemos um workshop, o Dimas assistiu, fizemos a abertura lá na Escola do Futuro, dentro da Universidade de São Paulo. Convidamos 35 prefeitos municipais ou secretários de educação para virem, para ouvirem as novas normas do Ministério da Educação, que a partir de janeiro de 2020, se não adequadas, o município fica praticamente sem condições até de receber recursos federais. E o que aconteceu? 3 secretárias de educação, vou preservar o nome dos municípios, com dificuldade de vir para cá porque o prefeito não cedeu o carro. Quer dizer, vieram aqui para quê? Para ouvir, para entender, para aplicar no município e evitar que o prefeito tenha dificuldades na sua administração. Isso serve de alerta, porque quando se procura capacitar, tem que vir, porque afinal, se não levar conhecimento, não vai chegar a lugar nenhum. Dimas, conosco aqui, Rodrigo de Pietro, Agostinho Turbian. Agostinho é presidente da Global Council Sales and Marketing. É uma associação que trata de reunir empresários para troca de informações e agora nós unimos com ele para que a gestão pública conheça empresários que querem participar da parceria público-privada. Então, um abraço, Agostinho. Dr. Cássio Ferreira Neto,
Doutor Cássio Ferreira Neto, grande amigo nosso, parceiro, né? Aliás, nós estamos lá no prédio da Ferreira Neto Advogados. Ele fica no primeiro andar, nós estamos em cima, no segundo andar, trabalhando juntos. José Silvio de Abreu, de Estiva Gerbe, Alexandra Cobra, Will, aí, não entendi. Alexandre Edson. Wilson Ceciliato, de Jacareí, vereador Almir, de Echaporã, vereadora Ana Roberta, de Matão, vereadora Angélica, de Tabatinga, vereador Mário Telão, de Engenheiro Coelho, vereador Delouro, de São Sebastião da Grama, que preside o parlamento da Mogiana. Estaremos juntos dia 23 de agosto em Poços de Caldas, orientando a formação do parlamento regional da região sul de Minas Gerais. E, claro, nós vamos estimular a formação de um parlamento interestadual para discutir temas comuns. Professor Carlos Manhanelli, presidente da Associação Brasileira dos Consultores Políticos. Prefeito Vadico de Eldorado, grande abraço a você, que tem lá a Caverna do Diabo, grandes atrações turísticas. Prefeito Sato de Ubatuba, grande brasileiro, nipo brasileiro, que administra a cidade de Ubatuba. Foi lá a sede do primeiro Conexidades, ele foi presidente do Codivap, um abraço a você, prefeito Sato. Estamos também com vereadores de Iracemápolis. A propósito, já acertamos o encontro do presidente da Câmara de Iracemápolis com o advogado José Américo, da Ferreira Neto Advogados, para discutir orientações com relação a posições que a Câmara está sofrendo lá em Iracemápolis. Vereadores de lá que estarão sexta-feira aqui no escritório da Ferreira Neto Advogados. Portanto, essa é a audiência que nós temos aqui, de grandes amigos, inclusive seus, como o advogado Cássio Ferreira Neto. Sim, vários amigos, inclusive eu quero dizer que eu comecei minha carreira de promotor, aliás, fui promotor em Eldorado Paulista. Trago grandes recordações, fiz um júri em Eldorado Paulista. Que beleza. Entendeu? Não, em Eldorado Paulista, em Jacupiranga. Mas que é na região, no Vale do que Ribeirão. Acumulava com o Eldorado Paulista. Então queria agradecer a presença, dar um abraço para o Rodrigo de Pietro, cumprimentar a cidade de Itacoatinga, que faz aniversário essa semana. Enfim, eu acho que essa audiência de gestores públicos mostra o quê? Mostra que a UVESP persiste naquele caminho que você fala. De falar, de insistir. Você disse bem hoje, os prefeitos, os presidentes de Câmara não devem temer participar quando o bem público está em jogo, para capacitar, para aprimorar, tá certo? Isso não é errado. É claro que você tem que explicar. Você não pode vir aqui ficar passeando aqui em São Paulo, ou em qualquer lugar, em Brasília, mas você em busca de capacitação, de uma verba, de uma obra, de um encontro importante, é evidente que o tribunal convida várias pessoas para vir aqui. Nós estamos passando uma semana jurídica, com tantos gestores participando desses dias. Quer dizer, isso tudo, Sebastião, é uma pregação contínua, que nós temos que continuar fazendo, conjuntamente, vocês, nós e outros órgãos também, que devem apoiar iniciativas como essa, que vocês iniciaram com essa live, tá certo ou não? E hoje tem sido uma constante que todo mundo acompanha. A rede social nossa funciona bem. Você falou bem aqui da embaixadora Silvia Mello, ela já não tem mais digital, de tanta mensagem que ela manda para prefeitos e vereadores. Né? Naquele telefone ali são 645 celulares e mais de 4.500 celulares de vereadores. Depois da nossa live eu vou pedir emprestado um pouquinho para ela, o celular dela. Aliás, eu quero aqui fazer uma brincadeira com vocês. O conselheiro Dimas Ramalho pediu que fosse fotografado aqui por parceiros do tribunal a nossa live. Então, estamos felizes, porque vai para a rede social dele. Eu vou contar um negócio para vocês. A gente publica alguma notícia, alguma informação preciosa, tem 70 curtições, 2, 3 comentários. O Dimas acorda às 5 da manhã, ele fala assim, está ainda de noite, estou começando a trabalhar aqui em São Paulo. 4.000 curtidas, 500 comentários, é de causar inveja, viu? Mas isso são as amizades que ele construiu ao longo da sua vida pública, sempre atendendo prefeitos, vereadores, membros da sociedade civil. Aliás, eu quero aqui fazer um destaque.
A cidade de Araraquara, ela não funciona de forma partidária. Pelo menos nos governos que eu ajudei, que eu assisti o trabalho, lá, final de semana, sempre se reuniam Dimas, o Massafera, enfim, o Marcelo Barbieri, prefeitos que passaram pela administração, que estão na administração, independente de partido, eles se reúnem, o conselheiro Dimas sempre presente, para discutir o engrandecimento, o desenvolvimento da região. E quando eles falam em região, eles pensam no estado de São Paulo. Mas Araraquara conquistou muitas coisas graças à união. É aquilo que a gente fala, partido político na época eleitoral. Depois disso, só tem um partido, o partido da cidade. É isso, professor? Bom, é evidente que você tem que discutir com ideias, não com as pessoas. O que eu aprendi no parlamento, Sebastião Mizara, eu queria aproveitar um abraço na vereadora Sônia, que é uma entusiasta do parlamento. Eu queria dizer assim, o que eu aprendi no parlamento é respeitar as ideias contrárias. É difícil, cada vez mais difícil a pessoa respeitar a tua ideia. Eu sou palmeirense, por exemplo, por isso que eu estou feliz, o Palmeiras está bem e tal. O presidente Roque é corintiano. Por causa disso eu não vou conversar com ele? Não. Partido político é assim também, você pode divergir de ideias, mas você não briga com as pessoas. Tem uma palavra que eu falo sempre, Sebastião, que é tolerância. Cada dia mais nós temos que ter tolerância, democracia. O exercício da democracia é difícil, porque a pessoa pensa ao contrário, é você, e tem que respeitar o que você pensa. E depois que o parlamento decide, e o prefeito executa. E as minorias têm que ser respeitadas também no parlamento, porque minoria representa uma corrente de opinião importante também. Quer dizer, então essas lições democráticas que eu aprendi, seja aqui no Largo São Francisco, seja na minha vida partidária, no parlamento, hoje no tribunal, é que você aprendeu enquanto vereador, enquanto homem público. As pessoas têm que conversar. Uma cidade tem que se unir em torno de bandeiras comuns às vezes. É uma Santa Casa, tá certo? São as APAES, os clubes de serviço, as entidades sociais, que se as pessoas não se unirem, não vai dar certo, já está ruim economicamente. Agora, isso quer dizer que você vai estar junto na eleição, palanques juntos? Não, isso não. Na eleição, cada um por si, cada um defende sua bandeira, mas tem que conviver. Uma democracia, ela se consolida na convivência democrática. Convivência de contrários, inclusive, que é a coisa mais importante. Se todo mundo pensasse de um jeito, seria totalitarismo. Agora, o recado que nós queremos dar, principalmente aos vereadores que estão conosco aqui, cada vez mais, os que estão aqui conosco, geralmente são os que buscam informações. Então, repassem aqueles que não têm ainda o exercício de buscar informações, de conhecer e de saber o que é aprovado, o que não é, o que o Tribunal de Contas orienta. É muito importante que vocês ajudem. Eu quero aqui citar um exemplo. O vereador Mário Telão, de Engenheiro Coelho, o Marião, ele é motorista da área da saúde, mas ele faz um trabalho social enorme em Engenheiro Coelho, principalmente com as pessoas com deficiência. Aliás, para você, Marião, eu quero dizer que já está acertada a caravana que a UVESP vai voltar a fazer com outro nome, que é a Inclusão Mais. Começa dia 3 de outubro na cidade de Ourinhos. Nós fizemos a caravana durante 7 anos, estamos retomando agora com a secretária Célia Leão. Mas por que eu estou falando nisso? São 6.813 vereadores no estado, mais de 60 mil, né, no Brasil. 67 mil no Brasil. Quando um comete um ato de improbidade, afeta tudo. Afeta o poder legislativo local. Porque o cidadão, ele está mais próximo do vereador, nunca do presidente, muito menos do governador. Então, quando ele tem que reclamar ou bater, ele bate no vereador. O bom exemplo tem que partir do vereador, porque o presidente da República nasce no município. Da mesma forma que nós temos vereadores que têm a consciência do que é certo e do que é errado, infelizmente houve um caso agora recente aqui no estado de São Paulo, que um vereador foi flagrado dentro de um motel com carro com placa oficial.
Isso é lastimável, porque afeta toda a categoria do principal poder da República, que é o poder legislativo. Bom, mas aí é o seguinte, quer dizer, foi um erro que será punido. A primeira punição de ser vereador é a punição pessoal, com a família, com os amigos, com os filhos, com a esposa, com os munícipes. A segunda será o tribunal, evidentemente, depois com o Ministério Público, e depois com ele próprio, na consciência dele. Mas isso é uma exceção, Sebastião. Você disse bem, você tem que procurar sempre o exemplo positivo. Quantas pessoas não vêm para aprender, não são disponíveis, que nem esse vereador, você acabou de dizer aqui o nome dele, que cuida das crianças com carinho. Quer dizer, as pessoas não podem ter vergonha de fazer atividade política. A pessoa, quando se elege vereador, ela participa, falando agora do vereador, do órgão mais democrático da cidade. Por quê? Porque na Câmara está a totalidade da população. Todos os partidos, todas as correntes políticas. O prefeito, quando ele é eleito por parcela da população. É legítimo, claro, é majoritário, ele é o prefeito de toda a população, mas a Câmara representa todos os partidos, porque toda a população está representada. Muitas vezes o próprio vereador é que não se dá a importância que ele tem de vocalizar correntes políticas importantes, de ter bandeiras importantes, de se atualizar, fiscalizar, tá certo ou não? Apresentar propostas. Esse é o papel primordial da Câmara, entendeu? Ter um bom orçamento, fazer uma discussão da lei orgânica, uma discussão da lei de diretrizes orçamentárias. Quer dizer, o papel da Câmara é fundamental. Não existe democracia sem poder legislativo. Por isso é que quando tem um golpe militar em qualquer país, qual que é o primeiro poder que se fecha? O legislativo. Depois a imprensa, claro, livre e democrática. Nós estamos aqui, conselheiro Dimas Ramalho, com Dalva Pierazzo, o Daniel Fernandes, a vereadora Débora Cabral de Descalvado, vereadora Vânia de Trabiju e o João Panhosa, que é delegado aposentado lá de Monte Azul, pai do Paulo Panhosa, do neto, que é o presidente do Parlamento do Vale do Rio Grande. Eu estou vendo que muitas vereadoras têm falado conosco aqui. Se você ainda não participa do grupo de vereadoras da Silvia Mello, nossa diretora de comunicação, ingresse, porque ali saem muitas informações. Aliás, tem pesquisa recente de que a mulher no poder, ela se preocupa muito mais do que o homem com as políticas públicas, que são as políticas mais importantes. E a troca de informações entre vereadoras de projetos exitosos é fundamental. Então, se você não está no grupo, procure informações de quem se encontra no grupo e peça para a Silvia Mello te adicionar. Conselheiro Dimas Ramalho, trânsito pesado em São Paulo, muito frio, tempo seco e nós aqui no centro. Claro que você tem muitas atividades ainda, porque estuda o tempo todo e por isso faz palestra o tempo todo, transmitindo conhecimento. Aliás, eu quero aqui fazer um registro. É importante que a gente diga isso. Conselheiro Dimas Ramalho, ele poderia, como conselheiro do Tribunal de Contas, simplesmente ficar aqui julgando, analisando os fatos, participando das sessões, indo para casa ou assistindo o jogo do Palmeiras. O que ele faz? Ele corre o estado fazendo palestra. Ele não para. Ele é um workaholic, não para e fica sempre trabalhando à disposição daqueles que querem conhecer e obter informações. Isso é realmente de se destacar, viu, conselheiro Dimas Ramalho? Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, o presidente Sebastião, além de ser um gentleman, ele tem bom gosto. Estou falando a verdade. Porque bom, agora... o blazer dele é um blazer preto de bom gosto, tá certo ou não? Igual o seu, de veludo para não é uniforme da UVESP, tá certo? Que bom que fosse, mas eu queria dizer o seguinte, Sebastião, que quem é homem público, quem tem gestão pública, ele tem que estar disponível. Não tem meio homem público, meio vereador, meio prefeito. Ah, não, agora eu estou na hora do almoço. Ah, não, fim de semana eu estou em casa, eu vou assistir o jogo do Barcelona, que eu gosto também, do Palmeiras, certo ou não? Aliás, eu disputei a eleição no Palmeiras, Sebastião, fazia tempo que eu não disputava a eleição, e fui eleito conselheiro do Palmeiras, então agora estou participando da vida do Palmeiras.
Mas eu respeito todas as outras equipes. Não vou brigar porque eu penso o contrário. Mas voltando a dizer sobre o que você falou, eu tenho prazer enorme de transmitir para a população o que eu aprendi durante deputado, promotor, secretário. Até porque toda a minha vida eu estudei em escola pública. Toda a minha vida. Então eu tenho obrigação de devolver para a população aquilo que a população pagou para mim, meu estudo, desde o curso primário na época até a universidade. Eu sou filho de prefeito, sou neto de presidente de Câmara, sou sobrinho de prefeito. Acho que o homem público tem que ser respeitado sempre. Nós vivemos momentos difíceis, de radicalizações, de todo mundo querer ter razão. Eu vou dizer para você, todo mundo tem razão, mas respeitar a razão do outro, ponto. E é isso. Nós vivemos num mundo de muito instantâneo, notícia em cima da outra. A pessoa tem que pensar primeiro para replicar uma notícia, evitar o chamado fake news. Quer dizer, analisar, estudar, ler, dá tempo de tudo, tudo. Ser uma pessoa, um cidadão presente na sociedade. Por isso, participar desse momento com vocês da UVESP, para mim, me engrandece. Eu queria agradecer muito a oportunidade. Quero agradecer aqui também o Walter Cavina. Walter, que prazer em revê-lo aqui. O Walter é de Marília, foi diretor da UVESP. Nem sei ainda se você está na vida pública. Se tiver, Walter, fala com a gente. Nunca vai deixar. Nunca vai. Porque quem esteve na vida pública nunca vai deixar. E olha aqui que alegria, o ex-secretário da Casa Civil, Marcos Monteiro. Alegria, Marcos, também. Grande abraço, Marcos Monteiro. Um grande abraço a você. Muito bem, um grande abraço a Suzy da AMA. O maior número de prefeitos participantes da entidade, 134 prefeituras participando da AMA. Nós já estamos organizando aquilo que você pediu, Suzy, que é um seminário para falar sobre arbitragem na administração pública. Dr. Cássio Ferreira Neto vai estar conosco. Improbidade administrativa, Dr. José Américo. Vamos falar sobre as vedações do ano eleitoral. Estaremos lá com o advogado da região, parceiro da UVESP, Williams Kester, e a professora Fabiana também, que é professora mestra em contabilidade, para falar sobre as vedações que o tribunal recomenda sempre do último ano de mandato. Portanto, nós estamos fazendo o papel de divulgar, de informar e de estar junto. Professor Dimas Ramalho, alegria muito grande de ter vindo aqui. Quero reiterar que a sua presidência, o prestígio dado à UVESP, não falhou em nenhum dia e nós somos muito gratos por isso. Grande abraço, recomendações à esposa que está nesse momento em Araraquara e que o Dimas lembra sempre que a ama e ama muito. Portanto, um abraço à dona Andréia. Eu só queria, agradecendo o Sebastião Muziara mais uma vez, deixar uma palavra, viu, o Sebastião, Silvia, amigos aqui presentes, de esperança para o povo brasileiro. Esperança para o vereador, para a dona de casa, para o prefeito. Eu encontro com a juventude. Tem muita gente que fala, não quero mais política, eu vou parar com isso, vou cuidar da minha vida. Não adianta, nós temos que... A saída do Brasil é pela política, é pela via democrática, é pelo voto. Se você não participa, quem está mal intencionado vai participar. Alguém vai ser prefeito, alguém vai ser vereador. Tá certo ou não? Então, jamais demonizar a política, rejeitar a política. Eu sou um defensor intransigente da democracia, da liberdade democrática. Eu lutei pela anistia, eu lutei contra o regime militar, eu lutei para que nós possamos votar livremente. Por isso que eu digo, minha família toda é feita de pessoas que disputaram votos. E quero dizer para o Sebastião Muziara, para a Silvia, que estamos participando dessa live aqui, que é difícil a tarefa de você levar esperança para as pessoas. Você falar, olha, tem que acreditar, tem que persistir. Eu fiz aniversário ontem, então pensei, o que eu vou falar para as pessoas que vão perguntar para mim? Quantos cumprimentos? Quase 3 mil. Eu falei o seguinte, bastante, eu falei o seguinte, pessoal, algumas coisas me fizeram refletir, porque quando chega no final do ano, ou então quando você faz aniversário, você pensa um pouco na vida, tá certo ou não? E eu pensei, bom, algumas palavras básicas. Primeiro,
eu quero ser contemporâneo dos meus sonhos. Ou seja, eu quero participar conjuntamente com o que eu sonho para o meu país ainda. Segundo, eu quero passar junto com o meu tempo. Eu não quero ser nem mais novo e nem mais velho do que eu sou. Eu quero ser o que eu sou. Terceiro, perdoar sempre as pessoas, os atos, que é muito difícil fazer isso, hein? Quarto ponto, ser otimista na pior dificuldade e falar, não, o que eu penso que vai acontecer de pior não vai acontecer. Nuvens melhores surgirão. E, por fim, não desistir jamais, tá certo? Não é persistir. Todo dia você tem um problema na sua vida, seja pessoal, seja profissional, de saúde. É persistir nisso daí. E eu, respeitando quem não crê, evidentemente, crê em Deus, né? Tem uma religião, pensar em algo superior a nós, respeitando quem pensa o contrário, porque isso também para nós ajuda a você seguir em frente e, evidentemente, você falou, tem uma família constituída que possa te dar um suporte. Então, eu já falei, vou repetir aqui, quando mudarem novamente os dicionários do AIS, do Aurélio, tantos outros, quando tiver a palavra municipalista, terá um novo sinônimo, Sebastião Meziara. É isso. Grande professor Dimas Ramalho, grande prazer em contar contigo aqui em nossa live. Cumprimentar ainda a ex-vereadora Érica de Bananal. Érica, a missão que você me deu já está cumprida. Procure o deputado Estevão Galvão, que é quem responde pelo partido aí na sua região. Daniel Fernandes de Itu, grande parceiro. A Elza Tissumori. E quando eu vejo aqui o Daniel Fernandes de Itu, quero lembrar, as câmaras que não estão ainda afiliadas ao VEST, que o façam. O tribunal não condena, não. O tribunal apoia, porque é importante a gente transmitir conhecimento a vocês. Muito obrigado ao conselheiro Dimas Ramalho, obrigado aqui ao Tribunal de Contas do Estado e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Lembrando, sexta-feira estaremos em Itapetininga com o seminário Alternativas de Desenvolvimento para os Municípios. E vamos estar também em Registro. Aliás, a Fundação SEAD, Dimas, apresentou o crescimento do PIB paulista, que foi extremamente superior ao PIB brasileiro. 2,3% de crescimento. Uma das regiões destacadas é exatamente a região de Registro, o Vale do Ribeira, onde estaremos lá com o tribunal no dia 29, agora às 10 horas da manhã. Grande abraço a todos, até quarta, se Deus quiser.